Palavra Profética, com Ivina Medeiros. Boa tarde, boa noite, está no ar o programa Palavra Profética. Gente, sempre iremos encontrar batalhas, mas o segredo da vitória está em não desistir. A gente usa todos os meios, a gente usa todos os recursos, mas a gente não desiste, a gente não para, a gente não, aleluia, de maneira alguma, olha para trás. Acredita que agora, quando eu estava vindo me preparar para a programação, me deu uma dor atravessada, aleluia, da minha barriga para as costas, irmãos, que eu de coração não sabia, meu Deus, o que fazer. Eu tô aqui gelada, suando frio no ar-condicionado, mas me deu uma dor atravessada, irmão, que eu tô aqui agora, só Deus sabe como. Aí eu, quando entro no ar, o programa não entra. Ai, meu Deus do céu, que batalha é essa? Mas o nosso Deus é fiel e conseguimos, em nome de Jesus, botar no ar a programação. E já estamos aqui com força, oh glória. E não vamos parar, porque na nossa frente vai o general, desmantelando toda e qualquer arquitetura demoníaca que se levante com o objetivo de nos entristecer, de nos parar, de nos angustiar, de nos atribular. Mas nós somos a igreja do poderoso, que de forma gloriosa, que de forma linda, que de forma ímpar, tem criado situações que são benéficas para o nosso crescimento. Então, a partir de agora, de onde você estiver, já vai poder vir para cá fazer parte dessa programação, porque hoje tem culto na comunidade evangélica Emanuel, aqui em Fortaleza, na nossa capital. Nós teremos um grande culto onde você será grandemente abençoado com o poder de Deus. Estaremos juntos ministrando para a glória de Deus, e eu tenho certeza que vai ser assim um verdadeiro derramar da glória de Deus na sua vida, e eu não quero deixar você de fora. Vem, a partir das 19h30 estaremos ali no grande culto de oração, onde estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pela sua empresa, pelos seus empreendimentos, enfim, nós estaremos orando, porque enquanto nós continuarmos orando por certo, nós temos a vitória. Então traga em nome de Jesus o seu filho, se ele não vier, traga a foto dele, traga em nome de Jesus, aleluia, algo que eu represente, que você possa, aleluia, se dobrar no joelho na hora da oração e clamar para que Deus abra esse céu de glória, faça com que nós venhamos entrar nas regiões espirituais e contemplar Deus o Senhor proporcionando o livramento. Será uma noite de vitória, será uma noite de bênção, será uma noite de compromisso, será uma noite, aleluia, de grande triunfo na igreja do Senhor, que verdadeiramente, independente das batalhas, não se dobra e nem tampouco desiste, tá bom? Rua Padre Anchieta, número 90, no Monte Castelo. Você é o meu convidado, tá bom? Estaremos ali orando pela sua vida, estaremos ali clamando pelos projetos de Deus através da sua vida, e eu tenho certeza que Deus, o Senhor, vai fazer proezas através de mim e de você. Quero dizer a você, irmãos, aleluia, é muita guerra. Eu quero pedir a minha querida Val, Daniele, todos que estão aqui comigo, Maria do Carmo, irmã, aleluia, Mili, todos que estão comigo, a Luci, eita, Jeová, meu Deus do céu, tá uma batalha grande, mas eu preciso de vocês, leoas, leões e leoas de Deus, aleluia, na torre de vigília, na brecha, para que venhamos, em nome de Jesus, levar essa palavra, aleluia, que verdadeiramente trará para nós crescimento, renovo, força e fé, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Realmente está travando. Eu vou reiniciar aqui a nossa programação, e eu tenho certeza que Deus, o Senhor, fará proezas na minha vida e na vida de vocês. E vamos embora. Vamos para mais um programa Palavra Profética agora. E eu tenho certeza que Deus vai fazer, em nome de Jesus, coisas gloriosas na sua vida, na minha vida, na nossa casa. Vamos, em nome de Jesus, glorificar o nome do Senhor, independente das lutas. 859-9623-2523, 9623-2523 é o número da sua participação. Nesse número você coloca o seu nome, o seu pedido de oração, e vamos, em nome de Jesus, guerrear. Vamos, em nome de Jesus, buscar. Vamos, em nome de Jesus, orar. Eu quero pedir aos que estão aí de plantão comigo que não desistam. Vamos fazer essa programação comigo. Vamos glorificar e guerrear ao nome santo do Senhor, porque muitas pessoas que nos ouvem através, é claro, da rádio, nos ouvem, graças a Deus, sem nenhuma interferência. Porém, muitas pessoas que nos ouvem no Brasil e em partes do mundo, no nosso interior, aqui na nossa capital, pela internet, pelas rádios web que nós temos disponíveis para você através da web rádio. Muitas pessoas em Brasília, elas acabam dizendo: pastora Ivina, as lutas são das mais cruéis para a gente conseguir seguir a senhora. Cai a programação, aleluia, fica travando, congelando, enfim, acontece
assim mesmo e sempre vai acontecer. Porém, a igreja do Senhor é valente e nós não iremos parar de pregar. Nós iremos cantar, nós iremos glorificar, nós iremos pregar e Deus, o Senhor, quem dá o crescimento, quem dá a honra, quem dá, aleluia, a vitória do seu povo, com certeza movimentará céus e terra para nos honrar. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso promotor, Ele é o nosso juiz. Eu tenho certeza que aquilo que nós estamos aguardando em Deus, certamente Ele nos proporcionará. E Ele diz aqui que nós devemos esperar nele, porque todo encantamento cairá por terra. Deus manda lhe dizer, tudo já está preparado. Não se preocupe se porventura você já perdeu esse ano algumas coisas devido às questões que envolvem a sua casa, a sua família, os seus negócios e até, claro, com certeza, seu ministério. A Bíblia diz de forma muito clara, tudo isso será transformado em ganho quando você perceber que verdadeiramente no reino de Deus não se perde, no reino de Deus só se ganha. O nosso Deus, Ele é o Criador. Então, Ele não tem, aleluia, na sua mão o desejo ou objetivo de destruir, denegrir, atribular, matar, qualquer que seja a vida. Deus, o Senhor, com certeza, como Criador, Isabela e Cristina, minha querida irmã Dora Oliveira, Mili, Carla, com certeza contemplarão o Criador, criando uma rota de escape que proporcionará a mim e a você, em nome de Jesus, uma solução, um projeto que é infinitamente superior a qualquer tipo de especulação humana. A Bíblia diz que eu tenho caminhos melhores do que o teu, pensamentos melhores do que os seus e caminhos melhores do que os nossos. Se nós, como homens, projetamos coisas boas para nós, imagine os planos de Deus. Quando a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo de número 55, que os planos de Deus, os caminhos de Deus, os projetos de Deus são melhores do que os nossos. Então, em nome de Jesus, pode ter por certo uma coisa: a batalha que foi travada contra a tua vida, ela vai ser vencida não de forma braçal, mas de joelhos no chão. Deus, o Senhor, manda te lembrar uma coisa: o Senhor dos exércitos é quem trabalha por você. Talvez hoje você esteja num emaranhado do diabo, envolvido em crime, traição, peleja, dificuldade, covardia, mas o poder da oração, com certeza, destruirá todo e qualquer projeto arquitetado pelo mal para destruir a sua vida. Meu irmão, quando nós, a igreja do Senhor, se coloca de joelhos diante do Eterno, não importa, meu irmão, que tipo de rótulo vão colocar em nós. A Bíblia vai dizer que Jairo, aleluia, com certeza, dentro dos maiorais, aleluia, dos grandes homens daquela época, homens de autoridade, dentro da sua necessidade, vendo que o seu título nada pôde fazer pela sua vida, que nenhum dos seus amigos podem resolver o seu problema, que o seu dinheiro não tinha poder de nada fazer pela sua vida, a Bíblia vai dizer de forma clara e poderosa que ele lançou-se aos pés do Senhor, enfrentou multidões que estavam adiante dele, mas ele não saiu de lá sem que não pudesse ver a glória de Deus. Deus me traz aqui nesta hora para lhe dizer, em nome de Jesus, que o seu esforço não é em vão no Senhor. O seu esforço não é em vão no Senhor. Deus manda lhe dizer, pode ter por certo uma coisa: a obra que o Senhor começou a fazer, Ele é fiel para aperfeiçoar. Talvez você não esteja vendo o crescimento, como eu ontem estava orando no Sansão, que é um pé, aleluia, de jambo que tem no meu jardim, que ele parece que não está crescendo. Irmão, o sol é tão cruel que está, aleluia, queimando as folhas do Sansão. E ele está com mais ou menos uns 90 centímetros, no mais 1 metro de altura. E eu tenho percebido, aleluia, que ele não tem crescido. E eu olhando ali, aleluia, para o Sansão ontem, eu disse: Deus, tenha misericórdia do Sansão. Sansão, em nome de Jesus, Sansão, reaja. Eu sei que o sol está grande, mas maior é a palavra de vida que eu declaro sobre a sua vida. E quando eu estava aqui agora, nesse exato momento, falando com vocês a respeito do Sansão, do meu pé, aleluia, de jambo, lá no meu jardim, o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente. O Senhor falou ao meu coração agora claramente, aleluia, dizendo para mim: Ivna, filha minha, a parte do Sansão que não cresce, que você não vê crescer, aleluia, não significa que ele não está crescendo ou que ele morreu. Acredite, filha minha, esse é um tempo em que Sansão está crescendo para baixo. São as raízes de Sansão que estão crescendo, aleluia, para baixo, para que
que quando ele atinge, aleluia, uma altura diante dos teus olhos, que sejam, aleluia, satisfatória a respeito daquilo que tu espera, ele não caia, porque não adianta você crescer se você não tem raízes suficientes para sustentá-lo na hora que o vendaval e as tempestades vierem. Então, muito me alegra saber que mesmo que os meus olhos não estejam vendo, aleluia, o Sansão crescer, Deus, o Senhor, manda te dizer hoje que ele está crescendo, como ele disse para mim. Continue aguando, Sansão. Ele está crescendo em profundidade, ele está crescendo, aleluia, em estrutura, ele está crescendo, aleluia, não nas folhas, mas isso não significa dizer que não existem outras áreas que não estão sendo, aleluia, pelo Senhor cuidada e que não está sendo trabalhada pelo Senhor. Alegra-te, meu irmão. Deus, o Senhor, manda dizer: eu sou o Senhor poderoso, que tem olhos de fogo, decala, manda vá, sobre anda calabaia, que como olhos de fogo eu tenho contemplado a tua casa, tenho visto tudo aquilo, aleluia, que por algum momento você se precipitou em dizer: acabou, essa causa está perdida. Mentira do diabo. Eu não vejo como você vê, eu não vejo como o mundo vê. Se eu olhasse, aleluia, para as vidas sobre a ótica dos homens dessa terra, certamente, aleluia, nem você que me ouve, que está andando na mais perfeita direção, suportaria os ataques do diabo contra a tua vida. Infelizmente, muitas pessoas acabam por deixar com que a influência do diabo na sua vida faça com que ela odeie pessoas que nunca estiveram com elas, façam com que elas odeiem pessoas nos quais nunca tiveram junto, porque literalmente decidem ser contaminados, aleluia, pelos olhos dos malignos. E literalmente nós olhamos as coisas sobre a ótica da nossa própria, aleluia, visão. Só que Deus, o Senhor, manda te lembrar uma coisa. Lembra de Jefté, um renegado, abandonado, aleluia, pela sua mãe. Mãe, aleluia, que pariu e entregou o filho na mão do seu pai, que criou dentro de uma casa onde a sua, aleluia, a sua esposa era estéril. E depois que ele chegou, a Bíblia vai dizer que aquele homem já tinha uma unção de prosperar na vida dele, e aquela mulher começou a gerar. Quando os filhos dela começaram a nascer, a Bíblia vai dizer que Gileade foi ficando velho, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele chegou a morrer. Quando Gileade morreu, aquela mulher, esposa de Gileade, cuja Bíblia não relata o seu nome, mas que era herdeira de todos os bens, junto com os seus filhos, naquela ocasião, ela ouviu a voz dos filhos que chegaram para ela e disseram: mãe, bota esse renegado, filho da prostituta, para fora dessa casa. Ele pode ter sido filho, aleluia, do meu pai, mas ele não era filho da minha mãe. Então nós não queremos dentro da nossa casa pessoas que não tenham a nossa mesma forma de pensar e nem tampouco o nosso próprio sangue. E a mãe, aleluia, inclinada a amar mais os filhos de sangue do que o filho por adoção, acabou que por ceder os caprichos dos filhos e ordenou com que Gileade, aleluia, com o filho de Gileade, cujo nome era Jefté, abandonasse, aleluia, o ambiente familiar, fosse embora, expulso, sem direito a nem sequer, aleluia, uma quartinha d'água. E ele saiu, e a Bíblia diz que ele foi morar no meio dos renegados. E lá onde ele estava, ele se tornou uma criança, aleluia, um jovem amargurado. Irmãos, ele tinha um coração, aleluia, cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de rancor. Mas lá no âmago da alma dele, ele foi gerado, foi criado como um filho, aleluia, primogênito do seu pai. Foi criado como um herdeiro, foi criado como um líder. E claro, com certeza, a semente que está plantada por parte de Deus no nosso coração, um dia ela vai florescer. Não importa, meu irmão, se você está com 15, 20, 30 anos e nada ainda aconteceu na tua vida. Isso não significa dizer que Deus, o Senhor, não está trabalhando. Você é o Sansão de Deus. A palavra Sansão significa pequeno sol, aquele que nasceu para brilhar. Infelizmente, aleluia, Sansão escolheu alguns caminhos na vida dele que os levaram, aleluia, com certeza, à ruína, para virar palhaço, aleluia, e dançar na mão do capeta, para comer na mão do diabo. Em meio às festas pagando a Filistia, lá se estava o pequeno sol apagado, aleluia, chorando por sobre a sua dor, gemendo por sobre as suas feridas. E naquela ocasião a Bíblia vai dizer que ele levantou os olhos para Deus e disse: Senhor, se tu me der uma oportunidade para eu sair dessa condição, se tu me deres uma oportunidade para eu mudar a minha história, eu te digo uma coisa, não a desperdiçarei. Porém, irmãos, existe, infelizmente,
Algumas escolhas na nossa vida que nos levam ao caos, que nos levam à derrota e que nos levam, aleluia, infelizmente, a ser privado de voltar para a vida que nós levávamos antes. Não podemos mais voltar a ser rei, não podemos mais voltar, aleluia, a ser o juiz que Deus, o Senhor, escolheu. Não podemos mais voltar para aquela posição que nós tínhamos antes. Deus, o Senhor, não vai permitir que você perca a salvação, mas infelizmente as suas escolhas não vai permitir com que você tenha mais a mesma honra, a mesma credibilidade. Você não vai poder mais voltar, porque infelizmente você traiu aos princípios que Deus estabeleceu. Você jogou fora, aleluia, a confiança que Deus te deu. Você pisou em todas as oportunidades que o Senhor te entregou. Então agora não tem mais, aleluia, como ter a mesma confiança. Não tem mais como andar mais junto, porque infelizmente a culpa foi sua, de não valorizar o legado, de não valorizar a oportunidade, de se juntar, aleluia, com a mundiça, aleluia, dos pagãos e acabar contraindo para você, infelizmente, uma terrível maldição. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião, ele falido, destruído, aprisionado, encarcerado, envergonhado na mão dos filisteus. Ele olhou para o céu e disse: Deus, pelo amor de Deus, muda a minha vida. Deus, pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade de vingar aqueles que me destruíram, aqueles que acabaram, aleluia, com a oportunidade que tu me deu de fazer história no meu ministério, de ser honra para a minha família, de ser orgulho para os meus pais. Senhor, me ajuda. Naquele momento, Deus, o Senhor, disse: concedido o pedido, mas infelizmente você não vai mais poder voltar a cantar, a pregar e a ser o pastor que você era, porque infelizmente a escolha que você fez levantou suspeita contra muitas pessoas, e já dizia o salmista Davi: caia eu na mão de Deus onde há misericórdia, porque na mão do homem não há. Infelizmente os homens para sempre te rotularão como traidor. Mesmo que você se converta, as pessoas vão andar com o pé atrás a respeito da sua vida. Então melhor mesmo, meu irmão, é fazer o que diz o ditado: quem não pode com o pote, que não pegue na rudia. Se for para se sujar, é melhor nem pegar. Se for para se comprometer e não cumprir, então saia fora. Não abrace o que você não pode cumprir. Não pegue naquilo que vai te sujar. Não ande com quem vai te comprometer. Eu lhe digo, meu irmão, aleluia, quem avisa, amigo é. Deus, o Senhor, se antecipa hoje a tudo que tu vai enfrentar e manda dizer: olha, chuta para lá que é laço. Não queira, aleluia, por causa de um sorrisozinho, por causa, aleluia, de uma ofertazinha, joga fora um futuro promissor que o próprio Deus, aleluia, prometeu para você. É hora de se posicionar, é hora de tomar decisões acertadas, é hora, aleluia, de seguir em frente e viver o plano que Deus sonhou para a vida de vocês. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião, Deus permitiu com que Sansão vingasse os seus inimigos, e ali naquela ocasião onde ele vingava, no momento em que Deus, o Senhor, permitiu que ele vingasse os inimigos dele, ele não ficou para ver com certeza o resultado da sua última batalha. Deus, o Senhor, quer que nós venhamos hoje entender que nós precisamos hoje é colocar a nossa vida diante do Senhor. Mesmo que você tenha que ir, aleluia, para uma cidade de poeira, longe da sua casa, renegado e abandonado pela sua família, vá e fique por lá, porque Deus, o Senhor, manda dizer, mesmo que os teus olhos não vejam, e no primeiro instante um sentimento de revolta, um sentimento de tristeza tome conta do seu coração, Deus manda dizer: continue a sua vida, porque lá no âmago da alma há uma promessa, há algo reservado para a tua vida. Deus te traz aqui agora para te dizer: não veja como os homens vê. Se eu tivesse caído, aleluia, no conto de olhar sobre a ótica do meu profeta Samuel, será que eu teria levantado Davi como o grande rei de Israel? Certamente que não, porque nem o seu pai acreditava, aleluia, quem era Davi e o que ele poderia fazer através da vida dele. Quem será que apostaria, aleluia, no ministério de um menino que não tinha maturidade nem tampouco experiência, aleluia, de guerras e em batalhas? Mas a Bíblia diz que naquela ocasião ele tinha algo que, mesmo não
tendo a experiência como um guerreiro, como um grande, aleluia, atirador, como um grande espadachim. Ele tinha algo que verdadeiramente era 100% favorável a ele: obediência. Ele tinha temor à palavra, ele tinha ouvido refinado para discernir o que era de Deus e o que não era. Ele conhecia, aleluia, os tempos da natureza. Ele sabia quando ia chover, ele sabia quando era, aleluia, tempestade. Ele percebia, aleluia, se as coisas estavam mudando ao entorno da sua vida, ou em torno de sua volta. Deus manda te dizer, muitos não entendem, mas eu, Senhor, aleluia, com certeza, estou olhando do lado de fora e contemplo toda a situação. Eu não vou julgar a tua causa por um ato perdido, não faz sentido. Eu julgo uma causa desde o teu nascimento, a tua procedência na comunidade que vive, o meio que tu trabalha. Eu levo em consideração a forma como tu se relaciona com teus pais. Eu levo em consideração a forma como tu trata teus filhos e também trata com a tua família. Porventura, Deus, o Senhor, não tem uma balança precisa na sua mão para fazer justiça àqueles que são seus escolhidos? Deus manda te dizer, se eu tivesse me movido pelos olhos do profeta Samuel e pela ótica, aleluia, do pai de Davi, certamente ele não teria se tornado rei de Israel. E digo, pois assim na tua vida também não seria diferente, Jamile. Alex, minha querida irmã Alexandra, minha querida irmã Flávia, Jamile Nogueira, jamais te levantaria, sabe por quê? Porque ninguém, aleluia, acreditaria na obra que eu tenho na tua vida, tendo em vista a condição econômica que é zero, tendo em vista, aleluia, os teus estudos que sempre foi um fracasso, tirou nota baixa, nunca se interessou por nada. Afinal de contas, aleluia, comer era mais importante, ajudar em casa era mais importante, ou ficar na calçada, decalabaia, namorar, brincar de bola, ir pra praia. Tudo isso teve primazia no teu coração e por consequência hoje nenhum emprego legal tu não arranja, aleluia. Os namorados que teve, aleluia, chamado fica aqui, fica acolá, literalmente como você também, eram pessoas sem compromisso. Então que esperar quando dava subia de uma pessoa que não tem compromisso? Deus está falando hoje de realidade. É de calabacandarábia. Deus já está falando, minha querida Denise, Deus já está falando na terra. Rete calabacomandai. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que naquela ocasião, mesmo como um renegado, naquela terra estrangeira, aleluia, não esperando nada nem ninguém, porque na grande verdade, ele vivia um dia de cada vez, e dentro das condições miseráveis nos quais aquele homem cujo nome era Jefté se encontrava, ele não tinha mesmo de esperar ou esperar por ninguém. A única pessoa que podia ajudá-lo agora estava morto. A mãe era uma prostituta, não se sabe nem quem é. A Bíblia vai dizer que a mãe, aleluia, que era a esposa do seu pai, lhe renegou, e os irmãos, aleluia, lhe rejeitaram. Então aquele homem literalmente não tinha eira nem beira. Você já ouviu falar desse ditado? Uma pessoa que vive sem eira e nem beira, que vive na dependência dos outros, que vive daqui para lá, de cá para lá e daqui para lá. Pois é, assim se encontrava a vida de Jefté. Só candabracobonogossub, irmão, uma unção aqui. Por isso que esse programa, aleluia, está sendo perseguido, aleluia, para não entrar no ar. Travou aqui, aleluia, os microfones. Eu senti uma dor atravessada. Ai, meu Deus do céu, travou a live, caiu, meu Deus do céu. Vamos compartilhar essa palavra. Tem alguém aqui me ouvindo que acha, aleluia, que a vida dela vai terminar do jeito que tá? Vai não. Deus manda dizer, para de estar olhando e dando destaque ao que não presta. O diabo vai trabalhar, aleluia, batendo tambor. O diabo vai trabalhar enterrando, aleluia, peça de roupa. Vai colocar na geladeira e no congelador teu nome do teu marido. Vai colocar dentro das latas, aleluia, de leitinho, nas encruzilhadas, nas matas virgens, calabaçúbia, nas terras de cemitério, teu nome da tua família, dos teus filhos, para matar, para fechar tua empresa, aleluia, porque infelizmente tem gente que só fica feliz com a derrota do outro. Mas Deus manda te dizer, fica aí na terra do silêncio, aguardando, vivendo um dia de cada vez, não torcendo pela derrota de ninguém, porque ele estava lá, mas ele nem se lembrava mais da mulher do pai dele, ele nem se lembrava mais dos seus irmãos.
irmãos, ele tinha literalmente, dentro da decepção que passou, aleluia, no seu coração só um projeto: eu preciso tocar minha vida para frente. Talvez seja assim a tua história hoje. Não dá para olhar para trás. Eu não vou mais naquele lugar, eu vou ficar por aqui, vou tentar me arrumar aqui, pois Deus manda dizer: tu vai ter uma surpresa. Deus manda dizer: tu vai ter uma surpresa. Sabe por quê? Porque quem te inseriu no ventre daquela mulher fui eu. Tu é obra minha, tu é projeto meu, e projeto meu não se destrói, aleluia. Projeto meu não fracassa. Sou eu quem conduzo, sou eu quem subdesço, sou eu quem levo e trago, sou eu quem tenho as rédeas da tua vida na minha mão, sou eu, Senhor, que vou fazer, aleluia, proezas dentro da tua casa, e tu vai dar testemunho da fidelidade do Senhor em uma determinada manhã, como um dia qualquer. Eita, diga dia qualquer. Oh glória, numa determinada manhã, como um dia qualquer, um dia na qual ele não poderia colocar expectativa, um dia pelo qual ele não poderia colocar nenhuma tipo, aleluia, de alegria, aleluia. Era um dia qualquer, lá na terra do esquecimento, aleluia, na terra da tribulação. Aquele homem acordou e estava lá no meio da poeira, quando foi recebido por alguém. Disse: olha, teus irmãos estão aí. E ele disse: meus irmãos? Eu não tenho irmão não. Irmão, aquele homem tinha dentro da alma dele um espírito de liderança, e mesmo estando no meio dos renegados, ele se tornou um maioral. Sim, ele era um homem tão valente, ele era um homem tão destemido, que lá no meio, aleluia, dos homens destemidos, ele se tornou cabeça, ele se tornou chefe, e ele se tornou respeitado. E mesmo não tendo, aleluia, pai vivo e uma mãe, aleluia, prostituta, uma família, aleluia, que o desprezava, ele assumiu um cargo de liderança no meio dos renegados. Eita Jeová, ai, ai, ai. Talvez tu esteja sofrendo, mãe, porque teu filho assumiu o cargo de liderança, aleluia, no meio das quadrilhas da terra, no meio das facções da terra. Ai, meu irmão, não tem lugar tão longe que Deus não vá buscar. Mesmo, aleluia, estando nessa situação, em tais circunstâncias, Deus, o Senhor, conhecia Jefté, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor, mandou os irmãos ir buscar em casa. Mandou ir buscar em casa. Irmão, não faço bandabra calabaia. Vai compartilhando essa programação de gente. Deus está falando na terra. De calabaço, bendegue ou de fácia. Aqui não tem mimimi, não tem enrolação, não é Bíblia, é testemunho de veracidade. Aonde aconteceu na vida de alguém, pelo poder de Deus. O poder de Deus muda, edifica, transforma, traz existência, faz, aleluia, com que aqueles que se pecanavassube te perseguem, caiam na realidade e percebam que tu és o escolhido do amado, que tu és o filho do Todo-Poderoso, que tu tens na tua vida, aleluia, uma chamada de liderança. Não importa o que a vida fez para te levar onde tu chegou, mas mesmo em meio às batalhas, é nesse lugar que tu está exercendo uma liderança. De calabace, Deus está te preparando para te colocar na frente de um projeto que vai salvar jovens, que vai salvar famílias, que vai alimentar, aleluia, os pequenos, que vai ajudar, aleluia, os renegados como tu. De camandobria, alamanda cá subinaia. A pastora Ívina, a senhora não sabe da minha luta. Não sei, mas o Senhor sabe. Deus manda te dizer: eu te conheço desde o deitar até o levantar, sei as batalhas que tu passou, e de antemão, aleluia, te digo: eu sou teu pai, sou teu amigo, sou teu ajudador, e tenho algo grande para fazer na tua vida. Assim como fiz com Caleb e com Josué, no meio dos 12, aleluia, só eles dois ficaram, para que eu pudesse cumprir, aleluia, e honrar o seu posicionamento diante da minha casa. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião os irmãos foi quem for. Ei, chorrada calabá, escute, Deus vai mandar buscar, Ele vai mandar lá, a providência está chegando aí, irmão. Era um dia comum, eles chegaram e disseram: vamos para casa. Eita Jeová, nada lá funciona sem ti, vamos voltar. De calamanto, a gente está passando por uma luta muito grande, e nós reconhecemos que nós não podemos nada fazer. Ei, aleluia, naquele primeiro momento, aleluia, o filho do homem chamado Gileade, Jefté, olhou para os irmãos e disse: vocês se lembram
lembraram que eu existo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Irmão, não teve um só dia, aleluia, que ele se esquecesse. Tem um ditado popular que diz que quem bate, esquece, viu, Isla? Mas quem apanha, não esquece, não. Jefté tocou a vida dele para frente e não estava, aleluia, verdadeiramente se lembrando dos que fizeram mal a ele. Ele literalmente colocou no coração dele uma coisa: eu preciso sobreviver, eu preciso fazer a minha história, eu preciso, aleluia, concentrar naquilo que verdadeiramente pode promover resultado de sobrevivência na minha vida. Porém, lá do outro lado, haviam irmãos, haviam pessoas que eram do mesmo sangue dele, que não dormiram um só dia, preocupado, aleluia, porque o diabo estava de olho na vida deles. Vamos acabar com eles, vamos destruir eles, porque a família dividida é presa fácil na mão do diabo. Eita, Jeová. E eles não dormiam por causa da acusação, eles não dormiam por causa, aleluia, da incompetência e do que tinham feito com o homem de Deus, aleluia, ao mal que tinham causado para a mulher de Deus. Eles dormem pensando em você e acordam pensando em ti. Eles não têm outro assunto se não for a pastora Ivna, aleluia, a irmã Jamile, a irmã Stephanie, o pastor, o apóstolo, aleluia. Ah, Satanás, pois é, eles não vão te esquecer, irmão, não vão não. Eita, Jeová, porque tem um caminho para ser percorrido. Não adianta. Os irmãos de Jefté tiveram que percorrer um caminho de volta. Essa história muito me lembra a história de José. Fizeram, aprontaram, irmão, olha, fizeram de tudo para acabar com a vida do rapaz. Mas a Bíblia vai dizer que o tempo passou, irmão, olha, esse tempo passa. E nós ficamos igual a mim lá no meu jardim, olhando para o Sansão. E o Sansão nasceu assim, um dedinho e meio, assim, irmão, uns 40 centímetros, aleluia. Cresceu, aleluia, o resto era só folha seca. E eu digo, ô Senhor, não deixa o Sansão morrer não, cresce Sansão. E o Senhor disse, tão tola, ele está crescendo num lugar que tu não vê, mulher. Isso não significa dizer que ele não está crescendo não. Quem foi que disse, decalabacalabasse, que eu não estou trabalhando só porque tu não está vendo, é? Eita, Jeová, Deus não rejeita oração, oração é alimento. Eita, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Oh glória, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. É isso que você faz. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Olha o que é que vai acontecer. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Eita, Jeová, vai louvando, vai louvando, vai louvando. A Bíblia vai dizer que Deus, o Senhor, estava trabalhando. Tanto os irmãos de José tiveram que aprender a lição de buscar, de trazer de volta, de pedir perdão, como os irmãos de Jefté voltaram pelo meio do caminho, aleluia, e no dia que ele menos espera, olha ali diante dos olhos dele, eita Jeová, diante dos olhos deles, os seus opositores, os seus detratores, os seus humilhadores, os seus perseguidores, os seus familiares, aleluia. No primeiro momento, no coração de José veio um sentimento, aleluia, de vingança. Mas Deus, o Senhor, quem conduziu a vida daquele jovem até então, não permitiu com que ele fizesse a mesma coisa que os irmãos dele fizessem com ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Ele não poderia descer ou se rebaixar ao mesmo nível dos irmãos. Então, naquele momento, ele foi obrigado, literalmente, a viver as bênçãos de Deus. E naquele momento,
momento, ele começou a se posicionar e disse, não vão levar ninguém daqui, eu quero saber, eu quero ver, eu quero apurar. Como é que está o pai de vocês? Como é que está o irmão mais novo? Eita, Jeová, Deus manda te dizer, aproveite a oportunidade. Relebacandarábia. Não aceite, aleluia, de qualquer jeito, mas também, aleluia, não impõe a sua vontade. Deus vai lhe dar direção. Quando os irmãos de Jefté chegaram também, ele disse, vocês lembram de mim ainda? Pois eu nem lembrava de você. Deus manda dizer, vá dando um passo de cada vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus manda te dizer, aprenda, faça dessa luta o seu aprendizado. Deus, o Senhor, mandou o consolo, mandou o sustento, mandou a providência, mandou o talento, te aperfeiçoou. Então agora, aleluia, o jogo virou. Quem estava embaixo vai para cima, quem estava em cima vai para labaia. Relebia candavasso de calabaia. Deus manda te dizer, aleluia, vou eu te instruir, vou eu te preparar. Deus manda te dizer, a tua batalha agora vai ser dividida em etapas. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião ele disse, o que é que eu posso fazer por vocês? O que é que eu posso, aleluia, de alguma forma fazer para vocês? Naquele momento, não, nós estamos sendo perseguidos, a batalha é por todos os lados, o inimigo disse que ia acabar com a nossa vida, nós não vamos conseguir vencer sozinho, e você, aleluia, é conhecido como um homem valente de batalha, e nós viemos te chamar, meu irmão, para tu livrar a nossa casa. Eita, Jeová, é só quando se lembra, Isla, quando precisa, tu tá mofando na tua casa, não tem um arroz para botar na panela, é uma batalha grande, na casa dos outros é só pizza, é só pipoca, é só, aleluia, bolo, é festa, não lembra nem que tu existe, não manda nem um convite para ti, de calabaia, mas começa lá a se aperrear, chega, manda buscar, chega, vai lá, eita, Jeová, sabe, nem se ainda mora lá, só mora lá porque não pode sair, porque se pudesse, já tinha ido-se embora, remanda e chocondabracandarábia, e Jefté disse, o que é que tu quer? Aleluia, podia ter dado para correr, né, era Isla, mas sempre está lá disposto, diz aí o que é que tu quer? Não, estamos sendo perseguidos de morte, o negócio está feio pro nosso lado. Ele disse, vocês querem que eu vá? É lutar, volta para casa, que nós vamos, aleluia, lutar junto e vamos vencer. Ele, negativo, para eu ir lutar com vocês, a primeira coisa que eu quero é que vocês reconheçam quem eu sou, parem de estar insultando a mim, insultando os meus filhos, falando mal de mim, porque eu não vou aceitar, pode o meio do mundo falar, mas vocês da minha casa, não leva mal não, que eu não vou aceitar não, esse magote sem vergonha não leva mal não, que eu não vou aceitar não, tá certo, ninguém vai falar mais não, tu é o primogênito, tu é o mais velho, tu é, aleluia, o que tem direito à honra, tem direito à parte legal de tudo, mas não deixa nós morrer na mão desse diabo não, chega, é só tu que sabe mexer aqui, usar isso aqui, mover isso, eita, Jeová, de calabá, se alguém vai reconhecer você, viu? Alguém vai reconhecer você, eita, Jeová, e é gente bem de pertinho de casa. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião, ele disse, não, ainda é pouco. Eita, o que é que o senhor tem que fazer? Vocês chamaram a minha mãe de prostituta? Tem que aceitar ela, aleluia, como a minha mãe. Tem que aceitar ela como a minha genitora. Porque se não fosse ela, eu não estava aqui pelo meu pai sozinho, não. Meu pai não me fez sozinho, não. Me fez com a minha mãe. E eu tenho os genes, tanto de um como do outro. Eu sou aquilo que eles são. Então me respeite, respeite a minha mãe e me dê aquilo que é meu por direito. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião disseram, tá certo, não, tem que passar no cartório, ó, tá aqui pro meu nome, porque de palavra e boas intenções, ó, o inferno tá cheio, um bocado comido, um bocado esquecido, é o povo prometendo mundos e fundos, e na hora de fazer a coisa acontecer, aí fala, mulher, nem dá mais, mulher, eu não tenho mais não, mulher, pra pedir, irmão, é uma beleza, mulher me ajuda, mulher me socorre, ei, fulano, vem aqui, aí na hora que tu ajuda, que tu precisa de qualquer coisa, nem te responde, nem fala contigo, não dão nem as caras, irmão, é igual a sepultura, não se farta nunca de pedir. A Bíblia vai dizer que a sanguessuga tem duas irmãs, de ser o nome de um é Dá e o da outra é Dá, então juntando as duas é Dá, é só uma pedância medonha, mas ajudar que é bom, nada. Ele disse, eu vou, mas tem que registrar aqui, ó, para todo mundo saber que vocês vão cumprir com a palavra de vocês. A Bíblia vai dizer naquela
ocasião que Deus, o Senhor, movimentou as águas e mostrou que verdadeiramente só o Senhor era Deus e estava naquele negócio. A Bíblia vai dizer que quando ele desceu para o arraial, para o meio da peleja, Deus, o Senhor, deu a ele estratégia. Deus, o Senhor, deu a ele visão. Deu a ele, aleluia, tratamento específico de combate. E Deus manda dizer que hoje à noite eu te dou o resto da pregação. Vai ser forte. Na comunidade evangélica Emanuel, 19h30, Rua Padre Anchieta 90, no Monte Castelo. Recebendo as estratégias para a batalha. Recebendo, aleluia, as bênçãos para o combate. Vencendo as pelejas de joelho em Deus. Recebendo de Deus o norte, a direção. Eita, vai ser forte. Estarei levando uma palavra poderosa baseada no livro de Josué, capítulo de número 23. Lá eu lhe digo o versículo. Venha receber do Senhor. Forme a sua caravana e venha buscar. Venha tocar no manto. Venha ver a glória de Cadabracalabaia. Deus vai quebrar os nós, desfazer os cadeados, desfazer obras de bruxaria e macumba. E você vai ser grandemente, aleluia, glorificado no Senhor. Uma unção específica descerá. E Deus abrirá as portas de emprego. Quebrará o encantamento do mal. Restaurará o teu lar. A tua aliança com Deus vai se restaurar. Você vai para fazer uma aliança com Deus. E vai começar agora. Você vai escrever aí: Deus, hoje eu faço uma aliança contigo. Eu não andava subir, eu não sei, aleluia, o que vai acontecer. Estou que nem José, aleluia, no Egito. Abandonado, meu Deus, aleluia, vivendo literalmente um momento de humilhação e desonra. Eu estou que nem Jefité, aleluia, morando com os renegados, morando de favor na casa dos outros, comendo pão que o diabo amassou. Eita, Jeová. Eu estou que nem a pastora Ivna lá no jardim, olhando, esperando o crescimento, algo que possa ser visto notoriamente sobre a visão, aleluia, humana. E tu dizendo: esse besta, bestada, eu estou trabalhando aí embaixo. Ei, Ploreba, Redeba Candarábia, manda o Canavassúbia. Deus manda te dizer: tu não tá só, rapaz. Glorifica o nome do Senhor. Deus vai fazer proezas, está construindo pontes poderosas. A presença do Senhor virá e não tardará. Tu glorificarás a Deus, porque Ele estará contigo. E manda dizer: estou agindo de forma poderosa e realizarei coisas impossíveis, porque eu é quem sou responsável, legal e direto pela tua vida. Alegra-te somente no Senhor, que tu também vai contar testemunho de vitória naquele que tudo sonda, vê e conhece. Deus está nesse lugar, Senhor. Eu sei que tu me sondas e também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E ainda que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Oh, glória. À noite nós cantamos o resto. Agora eu quero orar. Pai, obrigada pela vida dos teus filhos, família, todos os projetos que estão diante de ti. Verdadeiramente ninguém pode impedir, meu Deus, ou frustrar um plano que venha do Senhor. Pai, estamos aqui suplicando a tua intervenção. Senhor da glória, levante um anjo que possa nos ajudar. Eu estou aqui, meu Senhor, clamando o teu socorro. Quebranta coração de homens milionários que possam se inclinar para essa obra e dizer: pastora Ivna, eu vou te honrar, mulher, eu vou te abençoar. Vai lá e paga tuas contas. Vai lá e paga os projetos, aleluia. Vai lá e continua ajudando os pobres da terra. Vai lá, mulher, e compra alimento e sustento para o povo, aleluia, que necessita de ajuda. Oh, meu Deus e meu Pai, eu estou querendo tanto, meu Deus, que tu mande uma condição para eu reservar, meu Deus, aqui em nome de Jesus para os famintos da terra. Estou precisando de arroz, estou precisando de feijão, estou precisando de macarrão, estou precisando, meu Senhor, aleluia, de cuscuz, aleluia, de massa de milho. Estou precisando de tanta coisa, meu Pai, para armazenar, para glorificar o teu nome e ajudar os necessitados da terra. Toca, meu Deus, pelo amor de Deus, toca em alguém que trabalhe, meu Senhor, com alimentos. E me ligue, 859-9623-2523. Alguém que tenha, meu Senhor, dinheiro mofando, meu Pai, aleluia. Não faz nada nem por... Ei, o teu dinheiro não vai prestar mais não, porque não vai ter, aleluia, comida em prateleira para você comprar. Seu dinheiro vai valer nada. Então, em nome de Jesus, ajude em vida agora. Jesus está às portas.
Nós não temos mais tempo para fazer riqueza nesse planeta, não. Temos é que fazer discípulos, fazer a obra. Temos é que nos preocupar com a vinda de Jesus. Então, em nome de Jesus, se você sentir no seu coração o desejo de nos abençoar, ligue pra gente. Estou precisando do seu socorro. 85 é o nosso prefixo de Fortaleza, 996232523. Nele você fala diretamente comigo. Prefiro que mande mensagens de WhatsApp, porque eu não estou e nem atendo ligação. Meu telefone é exclusivamente para mensagens e gravação de áudio, tá bom? É muita gente no Brasil e no nosso Nordeste, no nosso Ceará, que liga para mim o tempo inteiro e eu vou vendo as mensagens, eu mesma atendo, eu mesma filtro e eu mesma respondo. Agendas, compras de livros, aleluia, material missionário, ofertas missionárias, tudo que você sentir no seu coração, fala diretamente comigo, tá bom? Amo vocês, que Deus abençoe. 7h30 na Comunidade Evangélica Emanuel. Segue a gente no Instagram, Ivna Medeiros 17 Oficial. O meu V é mudo, IV mudo, NA, Ivna Medeiros 17 Oficial. No meu YouTube, PRA Ivna Medeiros. E no Face, você pode pôr lá, ivna.medeiros.5. A mistura de pode pôr ponto. Eita, papai! Ivna.medeiros.5. Ai. Um beijo no coração de vocês.